Oi pessoal, tudo bem? Valendo, tudo bem com vocês? A prova Atualidades no ar. Hoje, eu e Cleusa Secato. Cleusa, Promessa de tava com saudades? Muita saudade? Tava, o pessoal também. Olha como ela é, gente. É. Eles não trocam você pelo Higuaín, pode ter certeza. O Higuaín apareceu, né? Vejam, né? Que bom. Participação especial do Higuaín. Gente, eu tive que me ausentar, mas vocês sabem, eu tô no Enense Mistério também. Sempre tô rolando na telinha de vocês aí. E hoje estamos aqui para falar do cenário internacional, porque a gente está mergulhado aqui no Brasil, pensando nas eleições e tudo mais, e claro, né, obviamente, muito importante para o país, mas a gente tem coisas rolando e hoje a gente fala sobre o que, Cleusa Secato? A gente fala de uma temática que tem se repetido, pessoal, em diferentes cenários, que são processos de migração. E hoje a gente fala especialmente de um processo que está acontecendo ao longo da última semana e que tem definições muito importantes acontecendo ao longo desta semana, então é para você ficar esperto. Você sabe que a nossa atualidade é sempre assim, ponto de partida para sua reflexão, né? A gente didatiza algumas coisas, discute outras. Chama atenção. Chama atenção. Puxa a orelha e fala, presta atenção nisso. Olha isso, lê isso, observa, faz sua crítica, né? Tece sua reflexão. E tem a ver, Chibata, justamente com esse processo que é a migração de hondurenhos que passam pela Guatemala, querem chegar ao México e, como destino final, a maioria deles quer chegar aos Estados Unidos. Quase a terra prometida, né? Isso. Ou seja... Já vi usarem também nos jornais essa referência. Essa referência. Fazendo isso, né, pessoal, a gente imagina e pensa mesmo, né, Chibata, que se isso já é uma narrativa bíblica, quer dizer que o homem está fadado a repeti-la também, né? Também. Então, e é muito interessante. As imagens, gente, procurem, se ainda não viram, passam em todos os jornais. Mas tem como algumas a gente tá, que vão né? ficar no link aqui pra gente. Né? Como a gente está muito mergulhado nessa história de eleição, às vezes passa despercebido. Mas é uma coisa muito importante que a gente já repercutiu outras aqui. Né? Então, talvez seja um dos assuntos internacionais e da globalização mais notáveis hoje. Né? A questão dos migrantes, do pessoal que está se deslocando, as fronteiras, os nacionalismos, a xenofobia e como a gente vai lidar com essas questões. Então, mais né? mais uma dessas movimentações e exemplos, tá? Mas a gente já falou sobre isso e, claro, vai continuar falando porque é muito importante a gente perceber e ver como o mundo vai começar a pensar essas questões. Né? Mas repercute esse pra gente tem hoje. Tem algumas ideias, algumas informações, Chibata, que são bem importantes, assim, porque assim, a gente fala desses movimentos como grandes exemplos, todos eles têm características semelhantes, mas todos eles têm algum tipo de tônica ou de tempero local, que a gente pode chamar, né? E como assim essa tônica, esse tempero local? Olha, tem motivos que podem ser parecidos em todos eles, mas tem motivações que são muito perceptíveis e que tem a ver com um cenário muito próprio, particular, né? E no caso de Honduras, pessoal, então tá aqui, depois vocês ficam também com o link com as nossas informações, com a nossa colinha, né? A gente tá falando numa caravana de imigrantes, estamos falando uma caravana de imigrantes que passou, então, que está passando por El Salvador, pela Guatemala, e que também está angariando essas populações. Tem gente indo junto, né? E até essa semana havia números aí bastante controversos. Os números oficiais dizem que havia 4.000 pessoas na Guatemala chegadas e tentando aí forçar a fronteira com o México e passaram pela fronteira do México. Há números extraoficiais que dão conta de 10.000 pessoas, mais ou menos. Quer dizer, aí você pode perguntar assim, mas tem um motivo especial, evidente, atual para que isso esteja acontecendo? Não tem um motivo assim que tenha sido o estopim. Uma guerra, por exemplo. Isso, que nem acontece na Síria, né? Na Síria, sim. Esse processo tem acontecido, gente, há mais ou menos 10 anos. Mas de pouco a pouco ele tem aumentado. E agora deu um boom, né? Agora deu uma aumentada muito significativa. E claro, quando se conversa, por exemplo, tem muita reportagem conversando com as pessoas que estão caminhando por 500 quilômetros a pé, gente. Essa é uma migração feita a pé, né? Eles estão dizendo que, assim, muito tem a ver com violência generalizada, com falta de oportunidades, com todos aqueles problemas relacionados a desigualdade e há problemas de ingerência mesmo de um Estado que, vamos dizer assim, não consegue lidar com essas situações.
né? A violência, muitas vezes ligada ao tráfico, principalmente, né? Então, gente que é... Pensa na famílias América que têm Central, lá filho, um filho foi morto, a mãe pega o outro filho e vai embora. Também. Né? Então, isso eu vi vários depoimentos de gente. Então, novamente, né? Aquelas cenas que a gente fala assim, gente, não é aquele imigrante que está saindo de algum lugar, né? Vamos tentar uma vida melhor em outro lugar. Não, é o desespero. Ele Não tá é nem o empurrado. pensamento, você está sendo empurrado. Ou se eu ficar aqui, eu morro. Tanto que a pessoa sai andando, certo? Com os 2 pezinhos assim, com criança no colo. Tá? Então as imagens são realmente, né, gritantes, e o desespero, as pessoas falando sobre isso, né? E entrar numa marcha dessa parece ser mais confortável também, né? Porque você fala assim, pô, é a minha última esperança de sobrevivência, aqui eu vou morrer. E principalmente Vamos nesses tentar em outro lugares, lugar. por exemplo, na Guatemala e em El Salvador, quando essa marcha já passou, alguém que está lá sozinho, pensando em migrar, o que está precisando, sabe daquele último vai, assim? O cara se encoraja. Né? Se encoraja e vai junto, porque daí estão num grupo. Fala, eu não quero ficar aqui, Né? deixa eu ir com o pessoal. É mais E fácil. nesse final de semana mesmo, Chibata, pega aí, tem uma frase bastante importante, ó, que o pessoal Deixa tava eu ler, deixa eu gritando. ler. Conta pra gente, vai lá. Os imigrantes não são criminosos, somos trabalhadores internacionais. Olha só, era uma coisa que eles gritavam, gente, na sexta-feira, dia 19, ao romper a barreira policial na entrada, na fronteira entre a Guatemala e o México. E conseguiram romper. Aí diz, bom, e agora? O que acontece aí também? Pode acontecer represália econômica, o Trump já disse, ó, México e Guatemala, vamos segurar as pontas aí, porque senão eu faço cortes de investimentos ou de propriamente até comércio local. Porque né? o objetivo, né, se Principal. possível, é chegar até os Estados Unidos. Né? Então, se vocês não segurarem aí, eu seguro daqui. Então, coisas que podem acontecer, Shiba, aqui nessa outra, olha lá, o que nós temos aqui? Ó, tendências, gente, com movimentos assim, ó, fechamento de fronteira, represálias econômicas, superlotação de abrigos, que isso acontece frequentemente, e elaboração de planos de retorno, gente. Essa história de planos de retorno, Shibata, vou pedir para o pessoal fazer o link aí, pensar bem, com o processo todo que tem se feito lá na União Europeia. Porque, na verdade, também a cúpula da União Europeia, que aconteceu agora em maio, determinou isso, que eles iam tentar fazer filtro dos migrantes nas plataformas bem direcionadas, principalmente aí no norte da África, né? Para tentar fazer planos de retorno, de retenção e retorno. Aqui também, a discussão está sendo como é que devolve essas pessoas que estão na fronteira, para aquelas que quiserem voltar, por exemplo, e diz, e quem não quiser, como é que faz também? Vai se criar o quê? Um cinturão aí de refugiados? Ou de migrantes que pedem status de refugiado? Como é que é essa história, né? Então a gente tem um problema que é um cenário local, mas que tem características globais, por isso que a comparação com as ações da União Europeia pode ser feita aqui. Né? Então veja, como isso vai se repetindo, tanto que a gente está fazendo já intertexto sobre algumas crises migratórias. Isso, que a gente já foi abordando aqui. A gente já foi abordando aqui. Então é um assunto muito urgente, né, no planeta hoje, tanto que, né, em várias esferas internacionais a gente está discutindo isso. Perfeito? Eu gosto também, não sei se você terminou aqui o raciocínio, eu gosto muito de sempre pensar, né, atrás de toda essa história da política e de tudo que a gente observa, tem sempre o ser humano. Né? E nada melhor do que o poeta para observar aí, né, puxar a nossa orelha e falar assim, gente, por trás disso tudo, né, desse mundo aqui, tem gente, tem seres humanos. E que faz isso desde sempre. E que faz isso desde sempre, né? Então, vamos escutar um pouco isso, né, através da voz do Jorge Drexler, né? O Jorge Drexler, um compositor uruguaio, já falamos bastante dele aqui, porque a gente gosta muito. Já né? deixamos ele no Spotify várias vezes. Né? Tem um programa do Bial, certo? Que ele grava com o Jorge Drexler, então para se conhecer é bem bacana, bem interessante. E ele começa com essa canção chamada Movimento. Movimento. Aonde eu gosto muito disso, né? Ele fala assim, gente, espera um pouquinho, né? Esse negócio de se deslocar, de se movimentar, de ir para outro lugar, isso acontece desde sempre. Então, ele começa com uma imagem maravilhosa. Desde que o ser humano se colocou em 2 pés e começou a andar pela savana, ele vai caminhando, caminhando até após aquela montanha, e se ele não encontra alimento ali, ele vai atrás da outra montanha, vai atrás da outra montanha, e a gente vai assim. O homem sempre esteve em movimento. Né? Tudo bem, o mundo mudou, a gente não está naquela pré-história,
obviamente, certo? motivos Nós são temos hoje um mundo diferente, a gente tem nacionalidades, a gente tem a questão de atravessar as fronteiras e o respeito a tudo isso, ok. Mas quando a gente pensa nessa questão da natureza humana, né, da nossa visão de sobrevivência, é isso que eu estava falando, né? Ninguém sai com 2 filhos no braço, se coloca dentro de um bote no Mar Bravio, né, se não tiver numa enrascada muito maior atrás dela. Né? Então é a sobrevivência, o instinto de sobrevivência. O que acho que cada um que está ouvindo aqui faria pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus pais, pelos seus avós, se estivesse também numa situação dessa. Então essa música, ela não fala diretamente das migrações que estão acontecendo agora, mas o fundo é justamente sobre isso, para a gente pensar. Né? Então pensa, a gente sempre se pôs em movimento. A gente nunca vai parar de se movimentar. Né? Isso faz com que a gente consiga refletir e ter um intertexto bem bacana para falar, né? Para colocar principalmente nas redações, porque é um tema quente, hein? Esse. É um tema sempre, né, Chibata? Pensando assim, são movimentos locais muito repercutidos, mas, de novo, é um problema global, né, dessa movimentação. E talvez, como a ONU já levantou, é o movimento mais forte desde o final da Segunda Guerra Mundial. A gente nunca teve tanta gente se deslocando e sem casa pelo planeta, né? Então, é uma problemática que atinge direta e indiretamente todos nós. Então fique ligado, a gente vai colocar no nosso Spotify essa canção e também convido vocês a assistirem o programa do Bial. É bem bacana, é bem legal, certo? Você bota lá Jorge Drexler e Bial vai aparecer para você assistir depois da gente. Tá? Assiste a gente, depois vai pra lá. Isso mesmo. Certo? Faz o texto e o intertexto, não é isso? Mais alguma Fechou? coisa? Acho que é isso, pessoal. Desejar uma boa semana, dizer pra eles fazerem o quê, Chibata? Conversarem com a gente, pautarem a gente, pedirem coisas aí. A gente tá pronto pra atender. Ah, outra questão, né? Semana de eleição. Então, vá lá e cumpra o seu dever. Decida Sorte pra gente e vamos com tudo. Isso aí. Né? Tchau, pessoal. Tchau, boa galera. Semana.